Ó, pessoal, vou mostrar como costurar a perninha. Você vem aqui, ó, observa aqui os aumentos da barriga, né? Ó, aqui é a frente do trabalho. Aí você vai posicionar bem aqui do ladinho, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre a sexta e a sétima carreira, e você dobra aqui, ó, tá vendo? Os aumentos da patinha vai ficar pra frente, e você dobra desta forma, porque nós vamos costurar assim, certo? Ele dobradinho aqui, ó. Prestando atenção para os aumentos ficarem para a frente. Então, você posicionando, eu vou passar aqui, ó, a linha pro lado de cá. E vou voltar ela aqui, pra gente começar a costurar aqui no corpinho. Aí, eu vou conferir aqui, ó, a frente do trabalho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, entre a sexta e a sétima carreira, eu já pego um pontinho aqui, ó. Deixa eu conferir. Isso mesmo. Peguei aqui no corpo, volto na perninha. Já dou uma tensionada. Essa costura é bom você já fazer e tensionando o fio. Pego aqui um pontinho no corpo e já volto aqui na perninha. O bom que é da mesma cor, né? Essa linha da costura, então não vai influenciar aqui a forma que você pegar aqui nesses pontos. E sempre nessa mesma carreira, entre a sexta e a sétima carreira. Certo? Olha para você ver. Passei poucas vezes e já fica bem firme o trabalho. Ó, então passei a costura aqui, né? Olha como ficou de cá. Agora eu vou fazer assim, ó, eu vou fazer mais uma vez a costura voltando, pegando esses pontinhos aqui e voltando nessa mesma carreira, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, desta forma. E vou tensionar esse fio, tá vendo? Vou pegar outra vez essa laçada de cima e vou vir aqui na carreirinha que a gente tá trabalhando e tensiono o fio. Pego aqui, ó. Volto na carreirinha que estamos trabalhando, sempre na mesma carreira, tá? Essa costura é muito importante para que os membros fiquem bem costurados, que a criança pode puxar e não vai se soltar e nem ficar com aquelas aparecendo linha esticada, né? Ó. Passo mais uma vez aqui. Viu? Ficou bem costuradinho dos dois lados, ó. Agora é só passar essa linha aqui, ó, mais pro avesso, pro lado de trás, né, pra dentro, e fazer um nozinho aqui. Dá uma tensionada nesse nó. Vou passar pro fio aqui da frente, ó. Vou fazer mais um nó. Tensiono. Vou passar esse fio aqui pra dentro do trabalho. Vou sair lá em cima, ó. E vou pôr esse excesso. Vou puxar, né, dou uma tensionada e ponho o excesso pra dentro. Você não precisa cortar esse fio. Ele vai ajudar aqui no enchimento. Ó, viu como ficou? Então, aqui está pronta a primeira perninha. Para costurar a outra, você dobra da mesma forma, conta o número de carreira, vem na mesma carreira e pode fazer essa mesma costura. E os braços também será a mesma costura, só que ao invés de dobrar esse aumento para frente, você vai fazer que desta forma, você vai dobrar assim, pelo mesmo sentido dos aumentos aqui dos braços, tá vendo? Pelo mesmo sentido, e vai costurar aqui, ó,
esse aumento vai ficar para dentro do corpo, virado para o corpo. Aí você vem aqui, ó, entre a segunda e a terceira carreira, costura uma, pega a outra pecinha, dobra, tá vendo? Pro mesmo sentido do aumento e coloca aqui no mesma carreira que você costurou o outro. E a costura desse mesmo jeito que eu já fiz aqui. Só tenha atenção para você colocar esses aumentos virado para o corpo, nessa parte aqui de cima. Olha que bacana que fica. Dá um charme, né? Essa aqui você põe para frente, virada assim para frente, como a gente já costurou essa, e os bracinhos será virado para dentro, né? Para o corpo. Para costurar a orelha, a dica que eu te dou é que você vem aqui, ó, no rosto e observa os primeiros aumentos que nós fizemos na parte do focinho. Foram 5 aumentos, você lembra? Foi na carreira número 11. Então, eu conto aqui, ó, 1, 2, esse aqui é o terceiro aumento, 4, 5, tá vendo? Então, eu coloquei bem no meio. Tem 2 aumentos para cá, 2 aumentos para cá, e aonde está o marcador tem um aumento. Então, aqui eu sei que é o centro, né, da frente aqui da cabeça. Aí, eu coloco uma orelha de cá, olho aqui pelo círculo mágico, pulo uma carreira após o círculo e posiciono a orelha e vou costurar assim, franzida, certo? Que aí você vai conseguir fazer essa costura sem que fique torta, né, em relação ao rosto. Facilita para você, tá? Então, eu vou iniciar aqui fazendo a costura junto com você para você não ter dúvida em relação a essa costura. Então, após o círculo mágico, eu venho aqui nessa segunda carreira, pego um pontinho, ó, certo? E como eu vou fazer a costura assim curvada, eu vou seguir essa curva, pegando tanto na orelha quanto na cabeça, até finalizar a costura, tá? Tá vendo? Vem um pontinho para trás, volta aqui na orelha, ó. Que assim eu vou conseguir fazer ela ficar curvada, ó. Aí eu curvo ela, se você quiser prender com alfinete, aí você vai saber também exatamente onde pegar nos próximos pontos, tá? Mas é uma costura simples, é só pegar na cabeça, volta aqui na orelha, e assim você vai conseguindo costurar fazendo essa curvatura. Aqui eu, ó, já cheguei nesse ponto, então eu tenho que pegar bem aqui atrás, ó. Eu não tô nessa carreira aqui mais, eu venho aqui um ponto atrás. E vou vir aqui, ó, bem no meio da orelha. Faço isso, certo? Agora eu já pego um pontinho na frente. É igual eu te disse, se você quiser, coloca o marcador, coloca os alfinetes prendendo as duas orelhas, que aí você consegue fazer com que elas fiquem costuradas idêntica uma à outra, tá? Quanto mais certinha você fizer, melhor vai ficar. Principalmente, quanto mais parecida uma ficar com a outra, mais bonito vai ficar o seu trabalho, tá? Vou finalizar a costura aqui só para você acompanhar, para que não tenha dúvida desse final. O fiozinho aqui do início tá querendo sair aqui junto. Deixa eu puxar aqui e cortar o excesso, vai ser melhor. Esse fio é o do círculo mágico, eu só coloquei para dentro e não cortei o excesso.
Ó, pessoal, minha última costura vai ser aqui, ó, nesse último pontinho, eu vou voltar nesse mesmo que eu acabei de passar até finalizar aqui, ó, o cantinho da orelha, tá? Passo aqui, ó, e volto nesse mesmo ponto. Ó como ficou. Fica bem certinho, tá vendo? Eu já tenho o costume de costurar, por isso que eu não coloco o alfinete. Mas para você aí, você coloca, que aí você vai conseguir fazer. Nesse caso aqui, é só fazer um nó e colocar o excesso para dentro, que a orelha já está bem firme. Que a gente passou várias vezes, né? E dessa mesma forma, a gente vai costurar a outra orelha. O marcador caiu, mas você pode colocar novamente para você posicionar certinho, tá? Pessoal, para fazer o olho, eu vou utilizar a linha Camila, tá? Essa linha, ela tem o Tex 145, é uma linha quase que de costura, porque é uma linha bem mais fina. Eu vou usar ela na cor branca e na cor preta. E vou utilizar a agulha de crochê 1,25 para trabalhar com essa linha. Eu vou fazer um círculo mágico. Dentro do círculo, eu vou colocar 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos, é só fechar o círculo. Eu venho aqui, ó, no primeiro ponto que nós iniciamos, vou inserir a agulha, puxo uma laçada e faço um ponto baixo. Vou fazer novamente, que o meu pontinho aqui ficou largo, né? Então, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto. E faço um ponto baixo. E coloco o marcador para saber que aqui é o primeiro ponto da segunda carreira. E vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Então, no mesmo lugar aqui, eu já faço o meu aumento e vou trabalhar a carreira toda de aumento. Ao todo, vamos ficar com 12 pontos baixos na segunda carreira. Finalizei a segunda carreira e vou iniciar a terceira carreira. Eu já faço o meu primeiro ponto da terceira carreira e volto o marcador aqui para o lugar. E vou fazer no próximo ponto um aumento. A sequência desta carreira será um ponto baixo e um aumento. Ao todo, nós vamos ficar com 18 pontos baixos na terceira carreira. Finalizei a terceira carreira, agora eu só vou repetir essa mesma quantidade de pontos na quarta carreira. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, continuando com os 18 pontos baixos. E vou fazer também um nozinho aqui, ó, nesse fio do início do trabalho, tá? Finalizei a minha carreira de ponto sobre ponto, já fiz o nozinho do círculo mágico aqui, né, no centro. E a próxima carreira, eu vou fazer um ponto baixo, coloco o marcador. Essa é a carreira de número 5. E agora eu venho no próximo e vou fazer uma diminuição. Então, a sequência desta carreira será um ponto baixo e uma diminuição. Aqui é um ponto baixo. Agora sim é uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Aqui já é meus últimos 2 pontos, né?
Então, é a minha diminuição e ao todo ficamos com 12 pontos baixos. Vou virar aqui, ó, porque ele já começou a fechar. Então, eu quero que o lado direito fique pra fora, né? Então, deixa eu virar. Uma pecinha tão pequenininha. E agora, a próxima carreira, eu vou fazer toda de diminuição, certo? Eu já vou tirar o marcador. Aonde o marcador está, eu já pego a laçada de fora, ó. E venho no próximo ponto. Aqui ainda não virou, ó. Deixa eu virar direitinho aqui o trabalho para pegar os pontinhos certos, ó. Aí. Que aí fica certinho o lado direito. Então, aqui, ó, eu já inicio a sexta carreira fazendo uma diminuição. E coloco o marcador neste lugar. Eu já fiz um nozinho aqui, mas eu não cortei o excesso. Se você quiser cortar, mas se não é só empurrar para dentro, tá? E essa carreira será toda de diminuição. Nós vamos ficar com 6 pontos baixos nessa carreira. E depois eu vou colocar um pouquinho de enchimento. Só fazer devagarzinho que você consegue visualizar os pontos. Uma pecinha pequena, bem delicada, faz devagar, para os pontos ficar bem bonitinho. Finalizei minha última diminuição, vou tirar o marcador. Aonde estava o marcador, eu vou fazer um ponto baixo. E no próximo ponto, eu faço um ponto baixíssimo. E vou colocar um pouquinho de enchimento nessa pecinha, tá? Deixa eu fazer esse ponto baixíssimo aqui de novo. Aí. Vou cortar aqui do tamanho que dá pra fazer a costura. Puxo a laçada e vou colocar um pouquinho de enchimento pra ficar bem redondinha essa pecinha, tá? Não precisa colocar demais, não. É só pra dar o formato. Ó, pessoal, coloquei um pouquinho de enchimento. Se você tiver dificuldade de colocar o enchimento, você insere a agulha de crochê pela parte de baixo, sai aqui, ó, no miolinho e puxa com a agulha de crochê pra dentro, que você consegue colocar o enchimento, tá? Foi assim que eu coloquei, porque realmente o círculo aqui fica bem fechadinho, né? Quase que não consegue passar. Agora, eu vou pegar essas laçadinhas aqui de fora, ó, pra fechar esse círculo. Pronto, é só puxar, ó, já fechou o círculo, ficou bem fechadinho, ficou uma bolinha, tá vendo? Vou fazer um nozinho aqui só pra ficar bem firme. E vou deixar essa linha aqui por enquanto, porque depois a gente utiliza para costurar no rosto. Eu vou pegar a linha preta, vou fazer o círculo mágico e colocar 6 pontos baixos dentro desse círculo. Ó, já fechei o círculo, né? Após fazer os 6 pontos, e vou finalizar a carreira aqui, ó, no primeiro ponto que iniciamos, com um ponto baixíssimo. E aqui eu já posso cortar esse fio, o tamanho que dá pra fazer a costura, e vou puxar a laçada assim, ó. Faz o nozinho aqui no círculo mágico, pra arrematar, e corta o excesso, tá? Aqui eu já... Deixa eu puxar uma laçadinha aqui, que aí eu já faço esse nozinho.
dá uma tensionada para esse nó ficar bem certinho e pode cortar aqui esse excesso de fio. Vou colocar essa linha aqui na agulha pra gente fazer a costura aqui no olho, na parte branca do olho, né? Você olha o direito, né? Olha a parte que é o direito. Aqui onde eu fiz o nozinho é o avesso. Então, eu vou posicionar assim, ó. Aqui é a parte onde a gente fechou o círculo e aqui o círculo mágico. Então, eu vou posicionar bem na frente aqui, ó, bem no meio. E costuro, uma costura muito simples. Pego uma laçadinha aqui no olho. Volto aqui na parte branca. Pega no olho. E agora eu vou fazer uma circunferência aqui ao redor desse olho. Então, aqui da onde eu estou, eu vou fazer isso. Vou pegar aqui, ó, nesse pezinho da frente, tá vendo? Só na linha preta, tá vendo? Que aqui tem uma linha preta. Deixa eu aproximar. Vou procurar pegar só na linha preta, só para fazer a circunferência aqui do olho ficar mais redondinha ainda. Estou pulando uns 3 pontos aqui, tô indo aqui na frente, ó, procurar mais uma linha preta. Sempre buscando pegar na linha preta para que o branco não fique aparecendo aqui. Ó, tá vendo? Ele vai dando um acabamento aqui, ó, muito perfeito na lateral dessa pecinha preta. Agora já cheguei aqui onde nós iniciamos. Olha como fica perfeito. Fica bem bonitinho, né? Agora eu vou fazer um nozinho, bem discreto. Passo aqui por dentro. Certo? Feito esse nó, eu vou passar assim, ó, a agulha aqui assim, e sair do lado de cá. Aí eu puxo, ó, esse nó não vai ficar aparente aqui na lateral. Aí eu posso cortar esse excesso de fio. E da mesma forma, você vai fazer o outro olho. Você vai seguir esse mesmo passo a passo para fazer o outro olhinho, tá? Olha que bonitinho que ele fica. Feito isso, agora a gente pode costurar aqui no rosto, ó. Nós vamos colocar ele aqui. E aqui, ó, eu deixei porque na hora que a gente costurou as orelhas, né, pra saber onde era o meio do rosto. Então, aqui, ó, você pegando sempre na parte de trás e costura, uma costura simples também. E você faz o outro olhinho e costura de cá, tá bom? Ó, pessoal, com os olhos já costurados, agora eu vou fazer um cordão de correntes. Ao todo serão 7 correntinhas. Volto na segunda e faço um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo para cada corrente. Ao todo, vamos ficar com 6 pontos baixos. Subo uma correntinha, viro o trabalho, no mesmo lugar eu vou fazer 2 pontos baixos. No próximo, um ponto baixo, um ponto baixo. Eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. No último ponto, eu faço um aumento. Ó, cheguei aqui no meu último ponto, vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, nessa carreira, eu fiquei com 8 pontos baixos.
Vou cortar o fio do tamanho que dá pra fazer a costura. Vou puxar a laçada. Vou fazer o arremate aqui, ó, e vou usar esse fio para fazer o detalhe aqui, ó, da parte superior dos olhos, tá? Se você quiser que ele fique com a expressão um pouco mais de dormioco, sonolento, você costura colocando um pouco em cima aqui da parte preta, ou com a cara assim de mais de sério, né? Você costura assim. Se quiser deixar aparecer o branco, você costura mais para trás assim, tá? Isso é a sua preferência. E vou fazer mais um idêntico a esse para costurar nesse olho de cá, tá bom? Aí a costura, você costura aqui na parte de trás e depois aqui na frente você escolhe se você quer costurar um pouquinho aqui em cima do olho ou não, tá? E se você quiser também, você pode costurar assim e depois fazer uma carreira de pontos baixos, pegando essas laçadinhas aqui, ó. Que aí vai ficar mais com cara de dormioco ainda, tá bom? Mas isso é a sua preferência. Porque aqui, ó, do jeito que a gente fez, já dá pra tampar bem a parte superior dos olhos. Ó, pessoal, já costurei os detalhes, ó como ficou. Eu vou fazer agora um detalhe para fazer o focinho. Nós vamos fazer o círculo mágico, dentro do círculo vou colocar 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos, é só fechar o círculo, venho aqui no primeiro ponto aqui que iniciamos, puxo uma laçada e faço o primeiro ponto da segunda carreira e coloco o marcador. No mesmo lugar, eu já faço mais um ponto baixo. Essa carreira será toda de aumento, serão 2 pontos baixos para cada ponto de base. Ao todo, serão 12 pontos baixos. Finalizei a segunda carreira, a terceira carreira eu já tiro o marcador, faço o meu primeiro ponto. E volto o marcador para o lugar. No próximo ponto eu faço um aumento. Essa carreira será um ponto baixo e um aumento. Ao todo, nós vamos ficar com 18 pontos na terceira carreira. Finalizei a terceira carreira, vou iniciar a quarta fazendo o meu primeiro ponto e venho no próximo ponto, faço um ponto baixo e o próximo será o aumento. Então, a sequência desta carreira serão 2 pontos baixos e um aumento. Ao todo, vamos ficar com 24 pontos baixos nessa carreira. Finalizei a quarta carreira. Já fiz o nozinho aqui do fio do círculo mágico. Vou cortar esse excesso só para não atrapalhar. Vou tirar o marcador. Aonde estava o marcador, eu vou fazer um ponto baixo e venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Corto do tamanho que dá para costurar. Puxo a laçada e coloco esse fio na agulha. Vou vir aqui, ó, no pontinho da frente, tá vendo que a laçada, o fio tá saindo dessa laçada. Então, eu passo assim a linha e volto nessa laçada onde o fio estava saindo. Ó, a circunferência fica perfeita, tá vendo? Não dá pra ver aonde finalizou essa carreira. E vou fazer essa costura aqui onde está esse marcador, onde vai ser o focinho, né? Essa parte aqui, ó, onde finaliza o espiral, dá pra ver, tá vendo? Você consegue observar? Eu vou costurar lá pra baixo. Essa aqui é onde a carreira tá perfeita, vai ficar pra cima. E eu vou costurar de uma forma que vai ficar assim, ó. Certo? Ele vai ficar com um focinho. Então, eu não vou costurar ele aberto, eu vou costurar ele assim. Ok? E vou pegar
a laçada aqui, ó. Pego aqui no rosto, minha agulha tá sem ponta. E pego essa laçada aqui também de cima, ó, tá? Que aí você vai perceber que essa laçada não vai ficar visível, aí nem vai aparecer que foi uma pecinha costurada. Aí eu pego aqui no rosto, volto aqui na circunferência, pegando a laçada de cima do ponto baixo, certo? Você tensiona, mas tensiona de uma forma que você vê que não tá deformando o trabalho. Porque se tensionar demais, ele pode deformar, ó. É uma costura simples, é só fazendo devagar, tendo paciência, prestando atenção aqui, ó, na forma de costurar a circunferência. Você observando bem, fica bem certinho o trabalho, não vai dar errado não, tá? Sempre pegando a laçada de cima, que aí ela... O trabalho fica mais bonitinho desta forma. Certo? Basicamente é isso aqui. Aí você observa aqui, ó, essa lateral pegou aqui, ó, bem assim, nesse sentido do olho, para essa lateral também você costurar nesse mesmo sentido. Que aí o focinho fica bem certinho, tá? É bem isso que você tem que prestar atenção. E aqui, quando for costurar aqui em cima, você não deixa ficar encostado assim. Você puxa um pouquinho para baixo para fazer a costura aqui, tá bom? Aí, antes de você fechar ele total, você coloca um pouquinho de enchimento para ficar bem bacana aqui. Mas chegando dessa parte de cá, eu já te mostro. Ó, pessoal, finalizando então a costura, coloquei o enchimento. E agora é só ter atenção aqui nessa lateral. Mas é muito simples, tá vendo? Aí é só finalizar agora, fazer um nozinho e coloca esse excesso pra dentro do trabalho. Ó, são os últimos pontos aqui. Vou passar aqui pra baixo. Vou fazer um nozinho nesse fio. Tensiono e vou passar essa linha aqui, ó. Que aí o excesso fica dentro do trabalho. Você não vai precisar cortar esse fio. Só colocar pra dentro. Aqui, como eu puxei muito, deu uma deformadinha, mas aí é só você fazer assim, que ele vai ficar certinho, tá? Agora, eu vou colocar a linha preta na agulha, pra gente fazer o detalhe do focinho. Então, essa aqui é a mesma linha que fizemos aqui, ó, esse círculo aqui do olho, né? A linha mais fina. Eu vou inserir ela aqui, ó, por baixo, e vou sair aqui de ladinho. E vou deixar uma ponta aqui embaixo, para depois a gente fazer um nozinho e colocar pra dentro. E venho aqui, ó, no mesmo sentido, e vou voltar um pontinho aqui abaixo do círculo mágico, ó, bem abaixo. Vamos ver. Isso. E vou voltar aqui, ó. Vou pegar um pontinho mais abaixo aqui. Vou voltar no mesmo lugar. E vou preencher esse espaço agora com essa linha, tá?
Vou tensionando para não ficar largo, mas não precisa puxar demais também, certo? Vou passar várias vezes até preencher o focinho. Sempre voltando no mesmo pontinho aqui na parte de baixo. Quanto mais você preencher, mais bonito fica, tá? Então, vou preencher o meu e volto para te mostrar o resultado. Ó, pessoal, passei várias vezes, agora eu vou passar aqui, ó, nessa parte superior, para que fique bem retinho essa parte aqui de cima, ó. Até ele ficar bem bonitinho. Se for necessário, coloca mais linha na agulha e passa mais vezes, tá? Que a minha linha aqui já tá acabando. Ó, e vou vir aqui, ó, nesse finalzinho, bem centralizado, ó. E vou passar um risquinho aqui, ó. Saindo bem aqui. Se você tiver mais linha, você faz esse risco 2 vezes, você volta e passa de novo, para esse risco aqui ficar bem aparente, tá? Que aí vai ficar desta forma. Fica bem bonitinho o nariz, né? Minha linha aqui não vai dar para passar mais uma vez, mas eu vou deixar essa ponta aqui e vou pôr a linha preta na agulha de novo pra gente fazer a sobrancelha dele. Ó, então eu vou inserir a agulha aqui. Eu vou aproveitar e já amarrar esses aqui, que já fica arrematado esse fio do nariz, certo? Aí depois é só colocar pra dentro. E já vou sair aqui, ó. E vou tentar fazer mais uma vez antes de fazer a sobrancelha. Pra esse detalhe ficar mais forte. Então, vou passar aqui, vou voltar aqui de novo. E vou sair lá em cima do olho. Ó, tá vendo? Ó, ficou mais forte, tá vendo? O sinalzinho aqui do focinho, fica mais bonito. E vou puxar um traço assim, pra simbolizar a sobrancelha. Sai um pontinho aqui, ó. Conto aqui, ó, 1, 2, 3, foram 3 carreiras, 1, 2, 3. Aqui, deixa eu ver quantos pontos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É aqui mesmo. E passo 3 vezes também para ficar bem bonitinho, como a outra. Já saio lá embaixo e faço um nozinho também. Arrematando esse fio. E coloco todas essas linhas pra dentro. Vai ficar só da costura aqui do pescoço. Essas outras aqui a gente já fez o nozinho, então a gente coloca aqui pra dentro. Todas as pontinhas que você cortou do trabalho, você pode colocar como enchimento, viu? Joga fora não.
Ó, pessoal, toda vez que a gente mexe, o olho sai um pouquinho do lugar, mas depois é só arrumar de novo, que fica bem bonitinho. Agora eu vou fazer a costura aqui na cabeça, no corpo. Coloca enchimento para ficar firme e é só pegar um pontinho aqui no corpo, volta na cabeça, observa para ver se o focinho tá certinho aqui com a barriguinha dele, tá bom? E observa bem aqui a parte das costas também. E faz a costura. Eu faço com uma e depois eu volto fazendo com a outra, viu? É muito simples. Você já viu aí a forma que eu costuro as outras peças, você não vai ter dificuldade de fazer essa costura aí, não. Pessoal, para fazer o rabo, nós vamos fazer o círculo mágico, colocar 6 pontos baixos dentro desse círculo. Feito 6 pontos, é só fechar o círculo. Eu venho aqui no primeiro ponto, puxo uma laçada e faço o meu primeiro ponto baixo. Coloco o marcador, no mesmo lugar mais um ponto baixo. Essa carreira será toda de aumento. 2 pontos baixos para cada ponto de base. Finalizei a segunda carreira, ao todo estamos com 12 pontos baixos. Agora eu vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Tiro o marcador, faço o meu primeiro ponto e só vou repetir essa mesma quantidade de pontos. Um ponto baixo para cada ponto de base. Vou fazer essa e mais uma carreira de ponto sobre ponto. E vou aproveitar também já fazer o nozinho aqui do círculo mágico. Ó, pessoal, então já fiz as 2 carreiras de ponto sobre ponto, ficou desta forma. A última carreira aqui eu estou com 12 pontos baixos. Vou tirar o marcador e vou fazer o meu primeiro ponto da 5ª carreira. E vou fazer uma diminuição. Faço 4 pontos baixos. E faço uma diminuição. Nessa carreira vai haver somente essas 2 diminuições. Agora eu vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Então, aqui um. Ao todo, ficamos com 10 pontos aqui nessa carreira, tá? Vou tirar o marcador, aonde estava o marcador, eu vou fazer um ponto baixíssimo, fazer bem justinho esse ponto, e vou cortar o fio do tamanho que dá para fazer a costura. Puxo a laçada e colocar esse fio aqui na agulha. Coloquei bem pouquinho enchimento aqui, só para ficar bem redondinho, e vou vir aqui, ó, no pontinho da frente, olha aqui onde o fio tá saindo. Eu vou voltar com essa agulha dentro dessa laçada onde esse fio tá saindo, ó. Certo? Que aí fica perfeito aqui esse finalzinho. E vou costurar bem aqui, ó. Não pode ser muito baixo, senão fica esquisito, e também não pode ser muito alto. Vou costurar aqui. Certo? É só pegar no corpo, volta no rabo, é uma costura simples. Você costura toda a volta, arremata, faz um nozinho e corta o excesso. Ó, pessoal, finalizei a costura. Então, assim, a gente termina o nosso passo a passo. Olha que gracinha os detalhes dele. E olha os outros que eu mostrei no início também. Eu espero, viu, de verdade, que você gostou aí do trabalho. Deixa um comentário me informando o que vocês achou. E qual a linha que você está trabalhando, qual o fio que você utilizou.
tá? Isso para mim é muito importante saber. Desde já eu agradeço sua companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.